Amados irmãos, hoje falaremos um pouco sobre milagres. Todo mundo sabe que Jesus realizou muitos milagres. Por que ele realizou muitos milagres? Os milagres, eles são uma ferramenta poderosíssima para convencimento. Mas o milagre em si, ele não é a maneira preferida de Deus para convencer as pessoas. Por quê? Porque o milagre, apesar de ele convencer alguém para uma coisa ou outra, o milagre não necessariamente converte a pessoa. Por exemplo, os fariseus viram muitos milagres de Jesus. Com certeza, os fariseus foram convencidos de que Jesus era o Filho de Deus e de que eles estavam errados, mas ainda assim, eles não se converteram. A conversão também é um milagre, mas é um milagre do Espírito Santo que precisa haver uma permissão nossa, do nosso livre-arbítrio, para que esse milagre da conversão, e não apenas do convencimento, ocorra dentro de nós. Muito bem, sendo uma ferramenta poderosíssima e legítima também, os discípulos se valeram dessa ferramenta. Pelo poder de Deus, muitos milagres foram realizados por meio deles. Em Atos 5, 12 e 14, lemos que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A igreja cristã era imparável em seu início. Não por causa dos milagres, por causa da mensagem, que era ajudada pelos milagres. Sabendo o nosso inimigo que os milagres são uma ferramenta tão poderosa, obviamente, ele não poderia deixar de contrafazê-la. E é por isso que o Senhor Jesus nos alertou que nos últimos dias muitos milagres ocorreriam também. Mas não apenas milagres realizados por intermédio do povo de Deus, mas milagres realizados por falsos profetas, por falsos cristos. O Senhor Jesus disse: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, milagres, se possível, para enganar até os eleitos. Antes de continuar, eu vou fazer um parênteses aqui, porque, mais uma vez, nós vamos tocar em assuntos proféticos. E se você nunca estudou profecia, talvez você seja uma visita, pode ser um pouquinho complicado, porque usa muitos símbolos e talvez você não tenha esse estudo até agora. Se você ficar curioso com o que vai vir aqui, por favor, procure o seu irmão da igreja, um ancião. Ele com certeza vai poder te direcionar para um estudo de profecias. Mas hoje, supostamente, nós vemos pastores, padres ou mesmo líderes espirituais de outras religiões fazendo milagres, né? Nós vemos igrejas cheias desses supostos fazedores de milagres, esses pastores, né? Mas tem muita falcatrua por aí. Tem muita enganação, muita mentira. Muita gente paga para fingir que estava doente, que foi curada. Mas não é disso que o Senhor Jesus estava nos alertando. Ele estava falando de coisa séria, de milagres verdadeiros, sobrenaturais. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu. Isso a gente não vê ainda, mas vai acontecer. A terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Então, vemos que serão realmente milagres de verdade que vão acontecer. Mas será que estes falsos profetas, estes falsos cristos, realizam milagres de seu próprio poder? Ou será que tem algum outro poder por trás deles realizando essas coisas? É uma pergunta um pouco óbvia para alguns, né? Mas eu lembro no Líbano, quando eu dava aula para jovens, eles acharam a maior novidade do mundo que o inimigo, Satanás, pudesse realizar milagres. Eles não sabiam que isso era possível. Talvez aqui alguns não soubessem. Mas vejamos o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, falando sobre o futuro. Então vi saírem da boca do dragão
da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. De novo, se você nunca estudou profecia, talvez você fique confuso com essas palavras. Mas resumindo bem superficialmente, esse dragão, a besta e o falso profeta, basicamente serão todos os líderes religiosos do futuro. Haverá uma união de todas as religiões, todos os líderes religiosos. Tá? E a partir desses líderes religiosos, dessas religiões, sairá esses espíritos imundos, semelhantes a rãs. Obviamente, isto aí é simbólico. E o que esta simbologia quer nos dizer? Quer nos dizer o seguinte: são espíritos de demônios que realizam o quê? Sinais miraculosos. E meus alunos não acreditavam nisso. Como assim? Né? Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que esse verso quer nos dizer? Ele quer nos dizer que no futuro, provavelmente um futuro breve, demônios estarão envolvidos com as religiões do mundo. E esses demônios e essas religiões estarão envolvidas com os reis, os governantes do nosso planeta. E todos eles se unirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, todas essas forças, todos esses poderes se unirão contra você. Se você é um adventista sincero, que guarda os 10 mandamentos, que crê no testemunho de Jesus, o espírito de profecia, você é o alvo. Portanto, precisamos estudar. É interessante que todas as religiões aguardam a chegada de um Cristo, a chegada de um Salvador que vai guiar o nosso planeta tão conflituoso, tão cheio de guerras e doenças, etc., a paz, a tão desejada paz que a ONU, que todos nós buscamos. Todos aguardam o Salvador. Por exemplo, o Islã. O Islã aguarda a chegada do Imã Mahdi. É uma figura sobrenatural que, quando chegar no futuro, vai conduzir o mundo para a paz. O budismo acredita que Maitreya, o próximo Buda, virá no futuro. E adivinha para fazer o quê? Para trazer um novo conhecimento, para evoluir o nosso planeta, a humanidade, e para nos levar à paz. Também temos o hinduísmo, que acredita que Krishna se manifestará novamente, a fim de quê? Guiar o planeta para a paz. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá demonstrações cada vez maiores do poder pagão. Deuses, entre aspas, né? Pagãos, como estes que acabamos de ver, revelarão o seu poder. E se o quê? Exibirão diante das cidades do mundo. Lembra do verso que lemos há pouco? Que os demônios iriam aos governantes da terra. Mais uma vez, temos a confirmação disso. Esses deuses pagãos se revelarão e irão aos governantes do mundo e mostrarão o seu poder. O que mais? Não acabou ainda. O que é isso? Vocês sabem o que é isso? Aposto que a maioria aqui nunca viu isso. Mas isso é extremamente conhecido aí fora. Esse aqui, né, o loiro, é Ashtar. E o outro, quem vocês acham que é? Jesus. Mas o verdadeiro nome de Jesus para eles é Sananda Ezu. E aquele lá, como eu já tinha dito, é o Ashtar. Quem acredita nisso? É a nova era. São os adeptos da nova era. E de outras coisas mais. Então, mais uma vez,
Eles acham que Jesus de fato veio ao planeta há 2000 anos atrás. Mas ele não era Deus, necessariamente. Ele era uma criatura que foi evoluindo, 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 até tornar-se esse ser especial, espiritual, divino, chamado Jesus. Tá? E ele voltou para as galáxias, mas ele voltará de novo ao lado de Ashtar, que é o comandante da fraternidade dos seres iluminados. Agora não lembro o detalhe. Mas, enfim, eles acreditam que o Ashtar e Jesus vão voltar à Terra. E para quê? Para guiá-la à paz. Vocês devem estar vendo ali um monte de disco voador, não estão? Então, porque eles acreditam nisso. Muitos ufólogos, muitas pessoas que acreditam em alienígenas, creem nisso. E sabe por que eles creem nisso? Não é porque eles inventaram da cabeça deles. É porque Ashtar fala com eles. Fisicamente. Fala com eles. Você sabe como que... Por que eles sabem dessa história toda que eu estou falando? De novo, não é porque eles inventaram, é porque alguém contou a eles. Sabe como que eles entram em contato com essas entidades? Primeiro, por meditação. E segundo, com a mesma tabuinha ali. Já ouviram falar de tábua ou Ouija? É a tábua que as pessoas costumam se comunicar com os espíritos, quem acredita em espiritismo, para falar com os mortos. Você também consegue falar com alienígenas com essa tábua. Olha que interessante. Aí você vai ligando os pontos, né? Muito bem. É interessante que recentemente na mídia nunca se falou tanto em alienígenas, em OVNIs como recentemente. Não só em filmes, mas em noticiários. Lá fora só se fala disso. Só se fala disso. O Brasil mesmo fala algumas coisas a respeito, né? Congresso americano admite que existem OVNIs não feitos por humanos. Pentágono admite possibilidade da existência de naves alienígenas. Pentágono confirma a veracidade de vídeo que registra OVNIs na costa da Califórnia. E aí por diante. Muita coisa. Aí eu pergunto para você, será que em breve estas coisas não vão se manifestar fisicamente? Ou será que isso é invenção? Será que o Satanás não está preparando o mundo para alguma coisa grande que vem por aí? Ou isto é só coincidência? E, finalmente, claro, o cristianismo não poderia ficar de fora. Porque o mundo está aguardando a volta de Jesus. A nova era aguarda a volta de Jesus. Todo mundo está esperando a volta de Jesus. Está esperando os outros lá, mas os cristãos estão esperando Jesus. Só que a maioria cristã acredita que Jesus, quando voltar, ele vai pisar neste planeta. E caso você seja um visitante que não tem contato com a Bíblia, saiba que a Bíblia diz explicitamente que Jesus, quando voltar pela segunda vez, não pisará nesse planeta. Ele voltará, ficará lá nas nuvens do céu, e ele arrebatará, ele pegará todos os salvos para as nuvens com ele. E o próprio Jesus nos alertou, olha, se vocês escutarem que tem um Jesus lá na Bahia fazendo curas, não acreditem. Olha, se você ligar a TV e ver que tem um Jesus lá na Califórnia pregando e fazendo curas, não acredite. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Mas o mundo não sabe disso. O mundo não crê nas palavras de Jesus. O mundo crê nisso daí. Infelizmente. Veja o que diz a Bíblia. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder. Todo poder, não é meio poder, é todo poder que ele tem, tudo. E sinais e maravilhas enganadoras. E isso não é de se admirar. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Não se admire. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então isso é perfeitamente possível. Vem o tempo em que Satanás realizará milagres diretamente à nossa vista, alegando ser Cristo. Se os vossos pés não estão firmemente estabelecidos na verdade de Deus, sereis então afastados de vosso fundamento. Ou seja, você vai acreditar.
você vai acreditar que esse é o Jesus de verdade. É muito sério, gente. É muito sério. Agora a gente vai começar a entrar em perguntas interessantes. Quando será que vão ocorrer essas manifestações? Nós não sabemos, talvez, né? Talvez. O espírito de profecia nos dá uma dica muito interessante, que nos diz quando podemos esperar que todo esse circo satânico que a gente acabou de ver comece a se manifestar em nossos planetas, de frente aos nossos olhos. Quando você acha que essas coisas vão começar a acontecer? Vamos descobrir. Por um decreto que visará impor uma instituição papal, ou seja, o domingo, em contraposição à lei de Deus, ou seja, o sábado, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Antes de continuarmos, queridos, do que está falando aqui? Ninguém sabe? Só o Júnior sabe? Decreto dominical. E o decreto dominical aonde? Nos Estados Unidos. Queridos, muita gente fica assustada com o decreto dominical no Brasil, na Polônia. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu morei na Áustria por alguns anos. Lá na Áustria e na Alemanha já tem decreto dominical há muito tempo. Se você vai limpar a sua casa no domingo e liga o aspirador de pó, o seu vizinho pode ligar para a polícia e ela vai até a sua casa te multar, porque você está perturbando o domingo. Tá? Então, o nosso foco, de acordo com Deus, é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ele é o bastião da verdade e da liberdade. Porque foi ali que a liberdade floresceu, longe das garras do papado na Idade Média. E aquele país instituiu a separação completa da igreja e do Estado, liberdade religiosa completa. E graças a Deus, os outros países, com o tempo, foram seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Então, é por isso que os Estados Unidos é a referência. Se você quer saber de decreto dominical, sempre olha para os Estados Unidos, como está escrito aqui. Mas vamos continuar. Veja só. Quando a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Queridos, quando vão começar as manifestações milagrosas de Satanás? Exato. Quando você vai começar a ver Krishna? Quando você vai começar a ver o falso Jesus andando por aí? A partir da emissão do decreto dominical. Compreenderam? Está mais claro que o sol. Eu espero que todos gravem essas coisas, ok? E agora fica mais uma grande pergunta. Quando sairá o decreto dominical nos Estados Unidos? Porque se todo esse circo diabólico vai começar a partir do decreto, então o decreto é a nossa referência. Correto? E a gente sempre ouviu falar de decretos dominicais, né? As Blue Laws, lá em 1800, nos Estados Unidos. De vez em quando, alguém fala alguma coisinha do domingo aqui e acolá. E, de fato, não dá para ter certeza, ok? Mas é verdade que coisas novas, recentes, interessantes têm acontecido também. Coisas que devemos fitar nossa atenção. Por exemplo, algumas semanas atrás, eu fiz um outro sermão aqui, onde a gente discorreu a respeito da interpretação, uma das interpretações possíveis para Apocalipse capítulo 17. E nós focamos especialmente na sétima cabeça, na qual nós vimos que, segundo essa interpretação, a sétima cabeça seria o esquerdismo ateu, representado pela França. E eu mostrei uma série de evidências que me levam a crer que essa é uma boa interpretação. Você deve se lembrar também que eu disse, ok, cautela, vamos aguardar para ver se é isso mesmo. Ao final daquela mensagem, eu mostrei que
é muito possível que haja uma virada de mesa da direita em cima da esquerda. Por quê? Na Revolução Francesa, quando o papado perdeu o seu poder e os princípios ateus esquerdistas floresceram, parte da direita, e eu expliquei como surgiu esse negócio de direita, esquerda, acho que vocês se lembram. Parte da direita defendia a continuação do papado sendo defendido pelo Estado. Por quê? Porque aquela direita entendia que a religião é importante, que a moralidade é importante, que os princípios cristãos são importantes. Não podemos abandonar todos eles igual a esquerda está exigindo. Essa era a discussão também. Só que, obviamente, a esquerda suplantou e venceu a direita. Okay? E desde então, esses princípios esquerdistas ateus, que começaram na França, têm se propagado pelo mundo todo. O liberalismo tem tomado conta do mundo. E vocês sabem os ideais liberais, né? Aborto, LGBT, etc, etc. E naquele sermão eu disse que existe um movimento nos Estados Unidos e no mundo, e até no Brasil, de que as pessoas conservadoras, ou seja, de direita, não estão suportando mais os ideais da esquerda. Tem muita gente falando, onde esse mundo vai parar? Olha o que essas esquerdas estão fazendo. Eles estão acabando com a moralidade, eles estão acabando com a religião, com tudo que presta, com família, com Deus. Onde isso vai parar? E cada dia que você liga a TV, você vê uma atrocidade maior, uma imoralidade maior. Então, isso vem fomentando e vem unindo e fermentando a direita, os conservadores. Isso tem crescido tanto que entre aquele sermão e hoje, certas coisas aconteceram. Existe um projeto nos Estados Unidos chamado de Project 2025. O que é isso? Esse movimento de direita conservador que eu mencionei para vocês está se unindo. E eles desenvolveram um plano de ação, uma estratégia de 900 páginas, que está disponível para vocês lerem na internet. Um plano de ação com diversas medidas para entrarem em vigor assim que o novo governo conservador for eleito em 2025, que é quando vai ter a próxima eleição nos Estados Unidos. A ideia deles é de, a partir do primeiro dia que o próximo presidente conservador de direita puser o pé lá, claro, se ele ganhar, mas quando ele puser o pé, a ideia é começar a implementar este plano de ação. E a ideia deles, né, é o que eles querem, preferivelmente em 6 meses, esse plano de ação esteja todo implementado. Veja o que diz esse plano de ação, esse grupo, né, esse projeto. Não basta aos conservadores vencerem as eleições. Se vamos resgatar o país do controle da extrema esquerda, precisamos tanto de uma agenda governamental quanto das pessoas certas no lugar, prontas para executar esta agenda desde o primeiro dia da próxima administração conservadora. Pessoal, eles estão com sangue nos olhos, como diz por aí. Vocês entendem? Estão com sangue nos olhos. Eles querem que a coisa aconteça. E eles têm vários projetos. Dentro desse plano de ação, existem várias medidas. Eles querem coibir a pornografia. Querem parar com a pornografia. Eles querem pôr um freio nessa coisa de LGBT. Eles querem acabar, pôr um freio na questão do aborto. Eles querem a moralidade de volta. Eles querem a religião de volta. E uma dessas medidas, adivinha o que é? Vamos ver? Descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaico-cristã buscou honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado, que todos compartilhem, possibilita que as famílias e comunidades desfrutem de tempo juntos, em vez de como indivíduos isolados, e proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. Que bonito, isso é verdade, isso é muito bom.
A pergunta é, que sábado é esse? Será que é o 7º dia da semana? Será que é o dia de hoje, por exemplo? O que dizem eles? Este dia será oficializado como o domingo. Exceto para trabalhadores que guardam o sábado em um tempo diferente, como, por exemplo, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Ora, você está falando que isso é um decreto dominical, mas a própria lei, caso isso vire lei, está dizendo em abrir uma exceção para os adventistas, por exemplo, em abrir uma exceção para os judeus, por exemplo. Como que você está dizendo que isso é um decreto dominical? Queridos, nós não somos ingênuos. Satanás come pelas beiradas. Não é verdade? Se de repente chegasse alguém falando, olha, a partir de hoje é o domingo, só o domingo e ponto final. Ia ter um monte de adventista, de judeu, batendo panela na rua. Como assim? Os Estados Unidos é o ícone da liberdade religiosa e vocês estão querendo abafar o nosso dia de guarda? Levantaria muita poeira isso daí, gente. E se a lei, e se o decreto dominical fosse aprovado com uma exceçãozinha primeiro? Aí tudo bem. Porque eu, judeu, não vou ficar bravo, porque o decreto está me respeitando. Eu diria até, eu, adventista, não vou ficar bravo, porque, afinal, esse decreto dominical está abrindo uma exceçãozinha para mim. Então, eu, como adventista, estou ok com esse decreto dominical. Mas, queridos, se você conhece o mundo, como o mundo funciona, o que leva para eles? Será que é difícil chegar um belo de um dia e, de repente, por algumas boas razões que eles darão, chegar e falar, olha, e se a gente deixar tudo no domingo mesmo? Essa exceção aqui, acho que ninguém liga mais. O que vocês acham da gente fazer tudo domingo mesmo? Vocês entenderam o problema. Não sejam enganados. Esta daqui, eu repito, é a melhor maneira de introduzir um decreto dominical. É a maneira mais brilhante, a maneira mais eficiente de se introduzir um decreto dominical. E ela já tem data. Claro, se eles ganharem e se a coisa seguir por esse lado, ok? Muito bem, então, teoricamente, supostamente, tá? Eu não estou batendo o martelo afirmando que isso vai acontecer dessa maneira. Por favor, não estou dizendo isso. Mas, se vier a acontecer, teoricamente, em 2025 ou 26, né, porque vai levar um tempo de implementação, ou 27, enfim, já teremos um decreto dominical. E se já tivermos um decreto dominical, começará a aparecer o quê? As manifestações demoníacas de Satanás. Agora eu quero mostrar um negócio muito interessante para vocês. Muito interessante. Essa daqui é Alice Bailey. Quem é essa? De verdade, eu não queria nem estar mostrando isso. Mas para vocês entenderem as coisas, eu acho que tem o seu lugar. Essa mulher é a mãe do movimento de Nova Era. Ela é a mãe da Nova Era. Ela foi contemporânea de Ellen White. Okay? Ela escreveu dezenas de livros ocultistas ditados por uma entidade espiritual. Vocês estão entendendo o BO aqui? Um espírito ditou para ela os livros dela. Não parece o Ellen White, que teve visões de Deus? Por isso que muita gente diz que ela é a Ellen White de Lúcifer. É a contrafação da profetisa verdadeira de Deus. Porque Satanás ele faz contrafação de tudo, você sabe. Ele tenta imitar Deus em tudo. Isso aqui seria a imitação do espírito de profecia. Ela fundou, para você ter uma ideia, ela fundou a Lucifer Publishing Company, que seria a casa publicadora de Lúcifer. Ela fundou um negócio desse. Pegou tão mal esse nome que eles depois mudaram o nome da casa publicadora. Hoje se chama Lucis Trust, mas originalmente era a casa publicadora de Lúcifer. Então você tem noção do tipo de gente que a gente está tratando aqui. Satanás falava diretamente com essa mulher. Vocês entenderam? Muito bem. O que ela ensina? O que o Espírito ditou para essa mulher? Veja só algumas coisas. Ela ensinava
que existe uma entidade superior divina supervisionando o nosso planeta, cujo objetivo é evoluir a humanidade ao patamar da divindade. O que Satanás fez com Eva na árvore? Vocês lembram? Você vai ser igual a Deus, eu vou te guiar. Se você fizer o que eu estou falando, eu vou te guiar e você vai ser igual a Deus. Segundo Alice Bailey, essa entidade, ela tenta guiar-nos para sermos como Deus. O nome dessa entidade é Logos. E eu acho que alguns aí se estremeceram quando viram isso daí. Alguém quer explicar por quê? Em João 1, exatamente. Em João 1, o que diz lá? Alguém sabe de cabeça? João, capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus. Qual é a palavra grega para verbo? Logos. Ou seja, mais uma contrafação. Satanás se colocando no lugar de Deus, colocando no lugar de Jesus. Para atingir seu objetivo, o Logos, Satanás, nesse caso, conta com a ajuda de seres espirituais divinos. Que seriam quem? Os anjos caídos. Ok? Quem são esses anjos, esses seres espirituais que ajudam o Logos? São o Buda, o Krishna, Jesus Cristo, entre aspas, Maitreya, o Ashtar, lembra do alienígena lá? Entre outros, existem outros. Este grupo de seres espirituais são conhecidos como os mestres ascensos, ou também como a hierarquia. Tá? Ou seja, resumindo isso daí, Satanás e os anjos caídos são a hierarquia. Entenderam? Simples. Satanás e os anjos caídos são a hierarquia. Só isso. Tá? E eles são o Buda, eles se fingem ser Buda, Ashtar, etc. Agora, Alice Bailey disse que tem um ano na história da humanidade que será o divisor de águas. Que coisas imensas, em termos de conhecimento do sobrenatural, vão começar a ser difundidas nesse planeta. Um ano específico, segundo ela. E ela viveu na época de Ellen White, hein? Que ano vocês acham que é esse ano divisor de águas na história da humanidade? Segundo ela, 2025 é o ano divisor de águas na história da humanidade. Por quê? Por quê? Ela explica por quê. Veja só. A luz, para eles, para os ocultistas, luz é Lúcifer, tá? É a mesma coisa. A luz inundará a Terra e atingirá o seu clímax a partir de 2025. Seremos capazes de enxergar almas, o que mudará radicalmente o mundo como conhecemos hoje. Ellen White não diz que quando essas coisas todas, esse círculo satânico estiver acontecendo, nós veremos espíritos dos nossos parentes que morreram? Ela não fala isso, se você já leu? Ela não fala que nós veremos os apóstolos que ressuscitaram, que melhor, vieram do céu, enfim, como espíritos. Ela diz isso. Então bate. Nós veremos as almas a partir de 2025. E o mais impressionante, pouco tempo após esse ano, Cristo voltará e a hierarquia, Buda, Krishna, etc., se mostrará fisicamente a nós. A partir de 2025. Não que vai ser em 2025, tá? Não é isso. Em 2025 vai acontecer tudo isso. Não. Mas 2025 é o start, é o iniciar, em que pode ser também nesse ano, pode ser em 2026 ou 2027. Todas essas coisas vão começar a acontecer e os seres humanos vão enxergar isso tudo. Vocês compreenderam o que está sendo dito aqui? Então, a hierarquia será vista visivelmente a partir de 2025. Agora eu quero uma palavra de cautela para vocês, queridos. Primeiro porque não sabemos se as coisas vão acontecer da maneira como eu coloquei aqui. Ninguém sabe se realmente em 2025 um presidente conservador vai ganhar nos Estados Unidos. Ninguém sabe disso, só Deus sabe. Tá? Segunda coisa, isso daí é o que o diabo quer. Ele fez essa agenda, 2025 eu quero fazer isso, tá? Ele fez.
Mas se Deus fizer assim, ó, levantar um dedinho, nada disso acontece. Eles vão dar tudo com os burros na água. Só Deus levantar um dedinho. Tá? A grande pergunta é, o nosso Deus Todo-Poderoso vai permitir que essas coisas aconteçam? Sim ou não? Porque Deus tem que permitir. Vocês entenderam? Quem manda aqui é Deus. A pergunta é, ele vai permitir ou não vai? É possível. Possível. Tá? Por isso, queridos, fica aí a palavra de cautela. Vamos observar. Não saia por aí dizendo, em 2025 vai acontecer tudo isso. Não. Eu estou dizendo que eles querem que seja nesse ano. Tá? Mas quem vai decidir se vai acontecer ou não é Deus. Entenderam isso? Feita essa ressalva, mesmo assim, queridos, é uma coisa de se prestar atenção. Porque não é uma coisa vaga. Vocês entenderam? O mal declarou um ano. Ele disse o que ele quer. Os conservadores nos Estados Unidos declararam a vontade deles. Queremos 2025. O próprio Satanás falou, em 2025 em diante, eu quero aparecer fisicamente. Então temos uma data. Eu não estou inventando, pegando versos bíblicos aqui, fazendo cálculos e dizendo, gente, eu acho que 2020... Não sou eu, não é Deus, não é a Bíblia, não é Ellen White. Não, o lado do inimigo está dizendo isso. Então é algo para prestarmos atenção, ok? E finalmente a ressalva que eu quero fazer, e que é o mais importante, é a nossa preparação, gente. É a nossa preparação. A serva do inimigo disse que em 2025 a luz inundará a terra. Deixa eu dizer uma coisa para eles. Se Deus permitir, a luz, entre aspas, ou melhor, as trevas do engano, podem sim inundar a terra. Mas isso não vai ficar barato. Porque tem outra luz, de acordo com a Bíblia, que também vai inundar a terra. E isso está em Apocalipse 18:1. E depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a glória. Estamos falando da chuva serôdia, a tão sonhada, a tão aguardada chuva serôdia. O derramamento do Espírito de Deus com toda a sua força. Ellen White não disse que Satanás atuaria com todo o seu poder? Pois deixa eu dizer para vocês também que Deus também vai atuar com todo o seu poder. E queira Deus que todos nós que estamos aqui hoje estejamos partes dessa luz, da luz da verdade, do Espírito Santo. Vai ser algo maravilhoso. Se Deus permitir, eu gostaria muito de fazer parte disso. E eu tenho certeza que você também. Este derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Então, os milagres, os verdadeiros milagres, não serão do lado do inimigo. Ele vai fazer milagres também, mas o lado de Deus, a luz da verdade, também fará milagres. Claro, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus em nosso intermédio. Esse deve ser o nosso foco, fazer parte disso. Mas, queridos, o maior milagre não é sair curando gente. Não é fazer foguinho cair do céu. O maior milagre que pode acontecer na nossa vida é a nossa transformação de caráter. É nós deixarmos de sermos o que somos hoje. Eu aqui agora, eu não quero ser mais isso aqui. Eu quero ser uma nova criatura, totalmente nova, totalmente transformada. Esse é o grande milagre. Esse é o milagre que você tem que almejar em sua vida. E não, vou curar a galera aí na rua. Não, é o milagre da sua transformação. E para concluir, último slide. Eu vou mostrar um texto para vocês que eu acho que vocês já leram muitas vezes.
Mas talvez não com os olhos que vocês vão ler hoje. O texto é o seguinte, veja só. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Queridos, normalmente a gente foca na coisa da volta de Jesus, né? Ah, finalmente Deus chegou, a gente estava esperando e tal. Isso é lindo. Mas a palavra-chave nesse texto, queridos, é este. Vocês sabem por quê? Porque quando todo o circo diabólico estiver aí fazendo seus milagres, o povo de Deus vai estar sob uma pressão fortíssima. Como você está falando que esse não é Jesus? Olha lá, ele está fazendo milagres. Como você está dizendo que Buda não existe? Olha lá o Buda, cara. E você fala: não, esse não é Deus, esse não é Deus. Como você está? Você é louco, você é burro, você é cego. Olha aqui. Você já viu um ser de 3 metros brilhando na sua frente, fazendo milagre? E você falar: esse não é o meu Deus. Mas vai chegar um dia em que todas essas pessoas, infelizmente, estarão correndo desesperadas, procurando abrigo nas cavernas e nas rochas, para fugir de uma luz no céu que vai aumentando cada vez mais. E aí, você e eu vamos apontar para o céu e dizer: este é o nosso Deus.